Você sente que está mudando, mesmo sem saber exatamente para onde está indo? Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está conduzindo você para uma fase de renovação. E o que vem agora pode ser exatamente o que você precisava ouvir neste momento. Quando Isaías declarou que Deus faria um caminho no deserto e rios no ermo, ele estava dizendo que mesmo no cenário mais improvável, onde tudo parece seco e sem vida, existe uma rota de esperança sendo aberta. Só que aqui está um ponto muito importante. A maioria das pessoas espera ver primeiro para depois crer. Mas os que se alinham com o novo de Deus fazem o caminho inverso. Eles creem primeiro, mesmo sem ver absolutamente nada. O novo que você busca não virá embalado em conforto. Ele vem no embrulho do incômodo. Ele se disfarça de desafios. Ele te tira de lugares onde já não há mais crescimento e te empurra para a instabilidade do crescimento verdadeiro. Porque é exatamente aí que a fé é ativada. É aí que a transformação começa. Talvez você esteja pensando, mas como começar se tudo à minha volta parece igual? A resposta está nas escolhas pequenas, consistentes, intencionais. Deus não te pede uma revolução de um dia para o outro. Ele quer apenas o seu sim, diário, aquele passo de cada vez. Trocar 15 minutos de redes sociais por um devocional. Escolher silêncio quando tudo dentro de você quer revidar. Ligar para alguém que você precisa perdoar. Essas pequenas decisões movimentam o céu. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 43:19 para clamar. Essa atitude simples é um ato espiritual. Quando você escreve, você sela a mensagem no seu espírito. E mais, você se conecta com outros que também estão trilhando esse caminho. Uma corrente de fé é formada quando 2 ou mais pessoas concordam com o mesmo mover. Essa não é apenas uma mensagem, é um chamado para uma mudança coletiva. E se essa mensagem está tocando seu coração, se você sente que ela trouxe clareza ou força para seguir, considere com carinho fazer uma doação através do botão "Valeu demais". Isso nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz, amor e transformação para mais vidas. Cada apoio é precioso e nos inspira a seguir com ainda mais entrega. Que Deus multiplique em bênçãos tudo aquilo que você compartilha com o coração aberto. Continuando. O novo de Deus nem sempre chega com estardalhaço. Às vezes ele entra de mansinho, como uma brisa suave que vai reorganizando as emoções, limpando os pensamentos e alinhando os seus passos. Mas para isso acontecer, é preciso disposição para esvaziar. Esvaziar-se do orgulho, esvaziar-se do controle, esvaziar-se da necessidade de entender tudo, porque só quando abrimos mão da velha versão de nós mesmos é que o novo pode entrar por inteiro. Pense agora nas promessas que você já recebeu. Quantas delas você engavetou, achando que já era tarde demais? Mas aqui vai uma verdade que talvez você tenha esquecido. O tempo de Deus não se limita ao nosso relógio. Ele pode acelerar processos em segundos. Pode virar histórias de cabeça para baixo em minutos. E Ele está dizendo hoje, nada está perdido. Eu ainda tenho planos para você. Há algo muito importante que você precisa saber. O deserto que você enfrentou não foi punição, foi preparação. Aquilo que parecia castigo era, na verdade, capacitação. O silêncio que te doeu tanto era Deus trabalhando em áreas que você não teria deixado Ele tocar se estivesse tudo bem. E agora, com o coração mais sensível, com a visão mais limpa, você pode perceber o que antes passava despercebido. Mas atenção, o novo exige vigilância, porque o velho tentará voltar. Os padrões antigos vão tentar te puxar de volta. Aquela insegurança que você achava que tinha vencido pode tentar te visitar de novo. Mas agora, você não é mais o mesmo. Agora você sabe onde quer chegar. E mesmo que caia em algum momento, você vai se levantar com mais rapidez, com mais clareza, com mais fé. Você já parou para pensar que cada recomeço é também um encerramento? Deus não apenas começa algo novo. Ele também encerra o que já não serve. E algumas portas que você viu se fechando, por mais doloroso que tenha sido, foram atos de proteção. Porque se tivessem permanecido abertas,
Você continuaria onde Deus não te quer mais. Confie nos encerramentos. Eles são sagrados. O que o Espírito Santo quer de você hoje não é perfeição. É entrega, é presença, é sinceridade. É aquela oração desajeitada, mas verdadeira. É aquele louvor entoado no meio do choro. É aquela confiança silenciosa que diz: eu não entendo, mas eu confio. E mais uma coisa, não espere a motivação para agir. A ação gera a motivação. Dê o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo com dúvidas, porque é no caminho que a direção se revela. O mover de Deus acompanha quem se move com fé. Você está mais perto do que imagina. O que hoje parece confuso, em breve fará sentido. As peças estão se encaixando. A sua obediência silenciosa está gerando frutos invisíveis agora, mas que serão em breve evidentes para todos. O novo já começou. Há momentos em que tudo parece estar em suspenso. Nada avança, nada recua. As respostas não chegam, as portas permanecem fechadas, e a sensação é de que o céu está em silêncio. Mas o que vou te revelar agora pode mudar tudo. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Sim, o silêncio muitas vezes é o palco onde o invisível está sendo orquestrado. Ele é o intervalo sagrado entre o pedido e a resposta, o tempo em que o oleiro molda o vaso sem alarde. Você pode não estar vendo nada com seus olhos naturais, mas isso não significa que o céu está inerte. Há movimento acima das nuvens. Deus é especialista em trabalhar nos bastidores. Enquanto você se angustia com o tempo, Ele está ajustando pessoas, realinhando circunstâncias, te fortalecendo por dentro, para que quando a promessa chegar você esteja pronto para vivê-la sem se perder nela. Mas aqui está algo ainda mais profundo que você precisa entender. Enquanto você ora por portas abertas, Deus pode estar te preparando para ser uma porta. Isso mesmo. Ele pode estar te moldando para que outras pessoas encontrem direção, luz e inspiração através da sua vida. O seu testemunho será a resposta para quem hoje está onde você já esteve. Isso significa que, mesmo nos dias mais difíceis, você está sendo treinado para carregar algo maior do que você mesmo. E quanto maior o propósito, mais intenso é o preparo. Por isso não se compare. Não tente entender o seu processo pela régua dos outros. O que Deus está fazendo com você é único, inédito e profundamente estratégico. Agora respire fundo e deixe isso entrar no seu coração. Você não está atrasado. Você está exatamente onde deveria estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, desenvolvendo a musculatura espiritual necessária para suportar o que está a caminho. O novo não se sustenta com estrutura antiga. E é por isso que ele tem mexido tanto nas suas bases. Quantas vezes você tentou fugir de si, distrair-se com atividades, mergulhar em obrigações, correr de conversas internas que te confrontam? Mas Deus está te chamando para o centro, para o íntimo, para a verdade. Porque somente quando encaramos a nós mesmos com honestidade é que podemos começar de novo de forma real. E nesse mergulho, você vai encontrar feridas antigas, padrões que se repetem, escolhas inconscientes baseadas em medos e rejeições. Não fuja disso. Olhe com compaixão, mas com firmeza. É aí que o novo começa, quando você decide que não quer mais sobreviver com remendos, mas viver de verdade com inteireza. Muitas vezes, o que bloqueia a manifestação do novo não é falta de fé, mas excesso de bagagem. Você está tentando carregar promessas com mãos cheias de passado. Mas como Deus pode colocar algo novo se você ainda não soltou o que já deveria ter ido embora? Alguns laços precisam ser desfeitos. Alguns ciclos precisam ser oficialmente encerrados. Não porque foram ruins, mas porque cumpriram seu papel. Você não precisa mais permanecer onde o seu coração já não cabe. Há algo aguardando sua libertação emocional para acontecer. A bênção está pronta, mas o espaço continua ocupado. E aqui vai um segredo espiritual. Quando você libera, o céu responde. Quando você entrega com sinceridade, o fluxo volta a correr. Não se trata de merecimento, mas de alinhamento. A bênção certa no tempo errado vira peso. Mas no tempo certo, ela te impulsiona.
Você precisa crer que há mais. E não apenas crer de boca, mas com atitudes, como alguém que já sabe que o novo virá e começa a se preparar. Alguém que já começa a organizar a casa, que estuda sobre o assunto, que escreve planos, que limpa espaços físicos e emocionais para o que está chegando. E se vier o medo? Vá com medo mesmo. O medo é apenas o sinal de que você está saindo da zona de conforto. Ele não é o inimigo, é o termômetro. E quanto mais perto do novo você estiver, mais ele vai tentar gritar. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar. A sua coragem não vem da ausência de medo, mas da certeza de que Deus vai com você. Agora pense com carinho. O que você pode fazer ainda hoje que sinalize ao céu que você está pronto para o novo? Talvez escrever uma carta de despedida a uma fase antiga. Talvez organizar um armário, deletar contatos, se inscrever naquele curso, voltar para a terapia, retomar sua vida espiritual. Independentemente do passo, dê-o com fé. Porque esse passo será visto. E Deus honra movimentos de fé. Ele não precisa de multidões nem de grandes estruturas. Ele só precisa de um coração disposto. Você já parou para pensar que a resposta pode estar mais perto do que imagina? Que o que você tanto busca pode estar a uma oração de distância, a uma mudança de atitude, a um pedido de perdão, a uma simples escolha? Não adie mais. A hora é agora. O novo não espera por quem hesita. Ele chama por quem se posiciona. Você consegue sentir? Algo está se movendo no invisível. É sutil, quase imperceptível, mas o seu espírito sabe. Não é impressão, não é coincidência, é sinal. Sinal de que os céus estão respondendo, de que o que parecia estagnado começou a se desenrolar. Não com barulho, não com holofotes, mas com direção, com precisão, com propósito. E talvez agora você esteja se perguntando: mas por que comigo ainda não aconteceu? A resposta é tão libertadora quanto transformadora, porque o novo exige espaço. E Deus, em sua sabedoria, só coloca em nossas mãos aquilo que não vai nos destruir. O tempo dele não é de demora, é de cuidado. Ele está te guardando de se perder com o que você ainda não está pronto para carregar. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Enquanto você espera, está sendo fortalecido por dentro. Cada lágrima que você derramou em silêncio, cada amém dito com voz cansada, cada vez que você escolheu confiar mesmo sem ver, tudo isso está construindo em você um alicerce que não pode ser abalado. Porque quando o novo chegar, não vai ser passageiro, vai ser permanente. E essa permanência exige raízes, profundas, verdadeiras. E as raízes só crescem na escuridão, debaixo da terra, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude. Mas é lá, no silêncio e na solidão, que a base do extraordinário está sendo formada. Você consegue sentir o Espírito de Deus te chamando para mais fundo, para sair do raso das repetições e mergulhar na autenticidade de uma fé viva? Porque o novo não é uma decoração na sua vida, ele é uma reconstrução. Ele mexe com tudo. Ele redefine valores, prioridades, rotinas, sentimentos. E se você continua apegado ao velho, a ideias, a pessoas, a versões antigas de si, o novo pode até bater a porta, mas você não o reconhecerá. Porque olhos viciados em passado não enxergam futuro. Talvez você precise ouvir isso agora. Pare de se culpar por não mudar antes. O tempo certo é agora. Deus não chega atrasado e você também não. Tudo o que te trouxe até aqui foi ferramenta. Até o que doeu, serviu. E nada será desperdiçado. Mas há algo muito importante que você precisa saber. Existe um ciclo que se repete na sua vida porque até agora você ainda não se posicionou. Repetições não são castigos, são chamados. Deus está te mostrando que há algo em você que precisa ser curado, resolvido, rompido. E isso começa com um ato de coragem, a escolha de não mais aceitar menos do que aquilo que Ele te prometeu. Essa escolha pode significar dizer não para pessoas que você ama, mas que te mantêm preso. Pode significar sair de um emprego confortável que já não faz sentido. Pode significar encarar um medo antigo que você sempre evitou.
Mas uma coisa é certa: o novo de Deus não se instala onde há conformismo. Ele floresce em corações ousados. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são coincidências? Que pessoas surgem do nada, que portas se abrem de repente, que frases que você escuta te tocam de um jeito diferente. São respostas, são confirmações. É o céu tentando alinhar sua frequência com a da promessa. Mas para isso, você precisa estar atento, sensível, disposto a ver com os olhos do Espírito, não com os da carne. Porque nem sempre o novo chega embalado do jeito que você imaginava. Às vezes, ele vem camuflado de desafio. Às vezes, ele entra pela porta da dor. Mas mesmo assim, é o novo. E aqui está um ponto poderoso. Quando você honra o processo te honra de volta. Quando você decide caminhar com fé, mesmo tropeçando, o céu começa a te sustentar de formas que você nunca imaginou. O favor encontra quem não para. A graça alcança quem não desiste. E nesse momento, você pode estar pensando: mas eu estou cansado. Não sei se consigo continuar. E a verdade é que talvez você não consiga mesmo. Sozinho. Mas você não está só. Há um exército espiritual te cercando. Há anjos ao seu redor. Há promessas sobre sua vida. Há um Deus que jamais te abandonou. Então, respira fundo. Você não está falhando só porque ainda sente medo. Você não está atrasado só porque ainda não chegou onde queria. Você está sendo formado, construído, refinado. E o que está vindo é maior do que você pediu, mais profundo do que você imaginava, mais leve do que você achava possível. Mas para viver isso, você precisa permitir que o velho morra. Não se constrói o novo sobre ruínas emocionais. É preciso limpar, soltar, encerrar com honra. Porque, quando Deus age, Ele não faz remendo. Ele faz tudo novo. Você está mais perto do que imagina. Eu sei que nem sempre parece, principalmente quando tudo ao seu redor parece permanecer igual. Mas a quietude muitas vezes é apenas a superfície. O que está por vir já começou a se movimentar em outra dimensão. Deus já deu a ordem. A atmosfera está em transformação. E aqui está algo essencial que talvez ninguém tenha te contado. O novo não começa fora, ele nasce dentro. É uma mudança de perspectiva, uma reconfiguração na forma como você interpreta os fatos, sente as dores, reage aos desafios. É como trocar a lente com a qual você enxerga a vida. E quando essa lente muda, tudo ao redor muda com ela. Sabe aquele relacionamento que parecia sufocante? Aquela situação profissional que te drenava? Aquele lugar onde você não se sentia mais parte? De repente, tudo começa a perder o peso que antes tinha. Isso não significa que você está se tornando insensível. Significa que você está amadurecendo espiritualmente. Você está sendo curado. Curado de expectativas irreais, de apegos emocionais, de padrões repetitivos. Curado do medo de perder, da ânsia de ser aceito, da necessidade de controle. Porque para receber o novo você precisa confiar. E confiar, às vezes, significa prescindir do plano que você achava ideal, para abraçar o plano que Deus escreveu para você. E Ele escreve como ninguém. Ele entrelaça detalhes, cria conexões improváveis, restaura com profundidade. Ele vê o que ninguém vê. Ele valoriza aquilo que o mundo despreza. E Ele usa justamente as suas fraquezas como vitrine do poder dele. Isso muda tudo, porque você para de tentar se provar, você para de tentar merecer, você começa apenas a ser inteiro, a ser verdadeiro, a ser livre. Mas isso só acontece quando você entende que o novo não é apenas uma fase, é uma transformação. E transformação exige decisão. A decisão de não mais se alimentar daquilo que te enfraquece, de não mais aceitar palavras que te diminuem, de não mais caminhar com quem não celebra a sua luz. Há algo importante que você precisa ouvir. O seu tempo de se encolher para caber terminou. O novo te chama para crescer, para se expandir, para ocupar espaços que antes você evitava, para se reconhecer como parte de algo muito maior, muito mais belo e muito mais poderoso do que você imaginava.
Você tem tentado se esconder, mas a luz que habita em você já não permite mais sombras. E mesmo que você ainda não se sinta pronto, Deus já te habilitou. Você não precisa entender todos os passos. Só precisa confiar no próximo. E talvez neste momento, o próximo passo seja recomeçar. Recomeçar não é fracasso, é coragem, é sabedoria. É sinal de que você não está mais preso ao orgulho de manter o que não faz sentido, só para não parecer que errou. Recomeçar é dizer, eu me respeito o suficiente para tentar outra vez. E quando você recomeça com Deus, tudo muda. Ele vai à frente, Ele prepara, Ele protege. E mesmo que você enfrente obstáculos, agora você tem discernimento. Agora você sabe que nem tudo que parece bom vem de Deus, e nem tudo que dói é ruim. Você aprendeu a ouvir a paz, a seguir o que acalma a alma e não o que apenas agrada os olhos. E isso é sabedoria. A sabedoria que te fará dizer não sem culpa, que te fará esperar sem ansiedade, que te fará agir sem pressa. Porque você sabe, quando é dele, acontece no tempo exato. Nem antes nem depois. Mas você precisa estar alinhado. E o alinhamento começa em silêncio. Começa naquele momento em que você escolhe ouvir mais o Espírito e menos o barulho da comparação. Quando você para de se medir pela régua dos outros. Quando você se pergunta quem eu sou para Deus, e não mais o que os outros pensam sobre mim. É nesse momento que as correntes caem, que a mente clareia, que o coração se organiza, e o novo começa, de verdade. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. O que está a caminho vai exigir mais de você. Mais fé, mais foco, mais entrega, mas também vai te trazer mais alegria, mais leveza, mais propósito e, principalmente, mais paz. Você tem sentido saudade de sentir paz, não tem? Essa paz que não depende das circunstâncias, que permanece, mesmo em meio ao caos, que te faz dormir em paz e acordar com esperança. Essa paz está te esperando do outro lado da sua decisão de confiar, totalmente, sem reservas, sem condições. Talvez você precise escrever, colocar no papel tudo o que está pesando, tudo o que te prende, e depois orar sobre isso, entregar, rasgar, soltar. Essa atitude simples pode ser um portal para o novo, porque quando você esvazia o peito, Deus enche de direção. E quando essa direção vier, e ela virá, você vai sentir. Não vai ter dúvida. Vai ser como se o céu inteiro dissesse, é por aqui. E quando for por aí, não olhe para trás. Você chegou até aqui não por acaso. Há um motivo profundo pelo qual seus olhos se conectaram com essa mensagem. E esse motivo é um chamado. Um chamado para sair da sobrevivência e entrar no fluir da existência com propósito. O novo que Deus está preparando para você não é só sobre conquistas externas. É sobre transformação interior. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Há uma força espiritual que te impulsiona, que te sustenta nos dias difíceis, que te lembra quem você é quando tudo parece confuso. E essa força não vem do mundo, ela vem de Deus. Ele tem soprado vida sobre o que você achava morto. Ele tem restaurado sonhos que você considerava enterrados. Ele tem, silenciosamente, reconstruído você. E talvez agora, mais do que nunca, você sinta que algo precisa nascer. Que o antigo ciclo chegou ao fim. Que aquela versão sua que aceitava migalhas que se anulava para ser aceito, que duvidava da própria luz. Essa versão precisa ser deixada para trás, porque o novo só se instala onde há espaço, verdade e entrega. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa entender tudo agora, só precisa dizer sim ao processo, sim ao desconhecido que carrega promessas, sim àquilo que Deus quer realizar em você, porque Ele conhece o fim, desde o início. Ele sabe o que está por trás de cada porta que continua fechada. E Ele tem planos de paz e não de mal para a sua vida. Mas entenda, você não pode mais andar distraído. O novo exige atenção, exige consciência espiritual,
Deus tem enviado sinais, tem falado em detalhes, tem te protegido de armadilhas que você nem sequer percebeu. Mas para seguir o caminho certo, é preciso sensibilidade. E essa sensibilidade vem da intimidade com Ele. Vem da oração constante, da busca sincera, da disposição em ouvir mesmo quando Ele escolhe o silêncio como resposta. E nesse silêncio há poder. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É nesse lugar que Ele trabalha seu coração, que Ele fortalece sua fé, que Ele afina seus sentidos espirituais. Porque, quando o tempo certo chegar, você vai precisar estar pronto, alinhado, posicionado. E posicionamento não é sobre fazer força, é sobre saber onde estar e onde você deve estar agora. No centro da vontade dEle, no lugar onde o seu coração encontra paz, no espaço onde você não precisa se diminuir para caber, onde você não precisa fingir força para ser valorizado. Nesse momento, Deus está te dizendo: eu estou contigo, ainda que você não veja. Eu estou agindo, ainda que você não entenda. Eu estou guiando, ainda que você não sinta. Eu estou presente. E esse é o novo que liberta sem prender, que eleva sem te afastar da sua essência, que transforma sem te ferir. O novo de Deus não é um palco, é um altar, é um lugar de verdade, de rendição, de renascimento. E sabe o que isso significa? Significa que você não precisa provar nada a ninguém, que o seu valor não está nas suas conquistas, mas na sua identidade, que a sua trajetória está sendo escrita com propósito, mesmo que nem todas as páginas façam sentido agora. Porque Deus é um autor fiel. Ele não abandona histórias no meio. E se Ele começou uma boa obra em você, Ele vai completar. Pode até parecer que está demorando. Pode até parecer que você parou no tempo, mas o que Deus está fazendo não é pequeno, não é superficial, não é raso, é profundo, é duradouro, é real. E quando tudo isso florescer, porque vai florescer, você vai entender o porquê de cada espera, de cada não, de cada recomeço. Vai olhar para trás e perceber que foi cuidado, que foi sustentado, que foi o tempo todo amado. Então agora, com tudo isso no seu coração, faça um compromisso. Não volte para o que te feriu só porque é familiar. Não aceite o velho só porque é conhecido. Não se acomode em lugares apertados só porque o novo ainda parece distante. Deus está levantando uma nova versão sua, mais forte, mais sábia, mais cheia de fé, mais conectada com o céu. E essa versão vai te levar para lugares onde o antigo você nunca conseguiria entrar. Mas para isso, você precisa deixar o velho morrer, de verdade, sem desculpas, sem retornos. E enquanto você faz isso, peça a Deus por discernimento, para saber com quem andar, para saber quando falar e quando calar, para perceber o que é dele e o que apenas parece ser. Porque o novo exige olhos espirituais. Exige que você veja além do óbvio, que você sinta além do imediato. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: estou pronto para viver o novo que Deus reservou para mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Agora que a palavra foi lançada, que o céu falou ao seu coração e que as camadas da sua alma foram tocadas, respire fundo. Silencie por dentro, porque nesse silêncio algo novo está nascendo. Você não sai dessa mensagem como entrou. Algo foi ativado, algo foi movido. Deus está iniciando uma obra que ninguém poderá impedir, nem mesmo você, se decidir crer de verdade. Este é o tempo de alinhar sua fé com suas ações, de não apenas ouvir, mas viver o que foi falado, de deixar que cada palavra se torne uma semente dentro de você, e que essa semente floresça, mesmo se tudo ao redor ainda parecer deserto, porque o Deus que faz rios correrem no ermo, também faz milagres no ordinário da sua vida. Ele não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele escolheu esse momento exato para te lembrar que ainda não terminou. Você não foi esquecido, não foi rejeitado.
Você está sendo preparado. Agora feche seus olhos e diga com o coração aberto: Senhor, eu recebo o novo. Eu deixo para trás o que me prende, o que me diminui, o que me desconecta de Ti. Eu entrego meus planos e aceito os Teus. Restaura minha esperança, renova minha mente e fortalece minha fé. Estou pronto. Amém. E se você orou com verdade, prepare-se, porque o céu já começou a se mover ao seu favor. Nos vemos na próxima fase, com mais revelações, mais direção e mais presença de Deus em sua vida. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em tudo. Amém.